Vamos conversar nessa manhã sobre um sentimento que nós ainda temos dificuldade de vivermos, de verbalizar. Esse sentimento chama-se paz. É um sentimento que nós temos muita dificuldade de verbalizar. Às vezes nós até sentimos algo que nós dizemos que é paz, mas a gente não sabe como se expressar em relação à paz. Por quê? Porque a paz é um sentimento nobre, é um sentimento cristão, e dado as nossas imperfeições, nós temos dificuldades de absorvermos esse sentimento. Só os grandes mestres, os espíritos mais evoluídos, são capazes de identificar. Então, nessa manhã, eu gostaria que nós falássemos sobre esse sentimento chamado paz. E pesquisei aqui na internet o contrário de paz. O que seria o contrário de paz? Encontrei algumas coisas interessantes que eu nem sabia que era tudo isso. Mas as pessoas que têm esses sentimentos contrários à paz, é muito difícil elas terem uma vida saudável, ter uma vida plena. Porque diz o seguinte: contrário à paz, o combate, o confronto, a desavença, a discórdia, desacordo, desentendimento, indisposição e discórdia. Então eu acredito que o ser humano que tem esses sentimentos negativos, contrários à paz, seja uma pessoa que vive uma inferioridade muito grande. Ela não encontra harmonia, não encontra serenidade, ela vive em conflitos. E é bom que entendamos que a paz, assim como a paz, nós não temos essa capacidade de sentirmos, assim como o amor, como a esperança, como a fé, são sentimentos nobres que ainda fogem à nossa capacidade, certo? Mas é bom que a gente compreenda que nós estamos nesse caminho. Somos trabalhadores ainda em vias de progresso. E nós sabemos que a maioria das pessoas, por não ter essa capacidade de vivenciar esses sentimentos bons, elas muitas vezes demandam para os sentimentos que não são bons. Os interesses materiais, que é algo que nós conhecemos muito bem, porque somos afeiçoados a eles. Os bens materiais, os prazeres, as coisas fáceis, o vislumbre. E aí o Cristo nos fala da porta estreita, da necessidade que nós devemos ter de passar pela porta estreita, porque larga é a porta contrária, é a porta da perdição. Mas infelizmente nós temos essa tendência, ainda pelas nossas desqualificações espirituais, de tentarmos viver essas experiências físicas. E a gente entra em conflito com a gente mesmo. Todos esses conceitos contrários à paz que eu mencionei aqui, eles de uma certa forma também contribuem para o nosso desequilíbrio físico e psíquico. A repetência desses atos de uma forma constante, mais tarde, se estabelece a nível de perispírito e mais tarde eles se espargem pelo corpo físico, trazendo as doenças psicossomáticas, as doenças físicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
96% por aí, são de doenças psíquicas, doenças criadas pela mente. E aí a doutrina espírita vem exatamente corroborar com isso. A nossa falta de perspectiva com relação a coisas boas, ela nos leva a essa derrogada, a esse tipo de sofrimento. Quantos de nós, meu irmão, minha irmã, que nesse momento estão vivendo conflitos, muitas vezes existenciais, muitas vezes culturais, muitas vezes sociais, são vários os conflitos. E nós, muitas vezes, não sabemos como equacionar, como resolver esses conflitos. Então eu gostaria nessa manhã que nós pensássemos nisso. A paz é esse instrumento valioso que Deus, na sua bondade, que é fecunda e que é infinita, oferece para todos nós, para que eu possa, diante desse estandarte, que é a paz, me fortalecer diante das guerras, das dificuldades. Quer ver umas coisas interessantes para a gente refletir? Você acha que Deus nos perdoa? Eu sei que a maioria vai dizer que sim, Deus perdoa. Mas eu sinto lhes desapontar. Deus não perdoa. Por que Ele não perdoa? Porque Ele não se sente ofendido. Perdão é uma coisa humana, é uma coisa física, é uma coisa orgânica, é nossa, é meu, é seu, é das pessoas. Mas os grandes seres mais evoluídos, eles não se sentem ofendidos. Imagine Deus se sentir ofendido, né? Então Ele não tem necessidade de nos perdoar, porque Ele é esse Pai constante, de amor autêntico, de esperança, de fé, de paz profunda. E com todos esses benfazeres, com todas essas qualificações, Ele é o nosso Pai superior. Não tem necessidade de nos perdoar. Ele entende as nossas dificuldades. Ele entende as nossas necessidades. E espera que um tempo a gente passe por essas dificuldades e tornemos-nos ser melhores, mais capazes. É isso que Ele quer para todos nós. Eu gosto sempre de dar exemplos, para que a gente possa se colocar no lugar de um ser pequeno, que não deve ser punido por algo que ele não sabe o que está fazendo. Imaginamos uma criança dando os primeiros passos e sobe com as suas mãozinhas na sua mesa de centro da sua sala, onde em cima tem um vaso de porcelana, um vaso valioso fisicamente. E essa criança quebra. Você vai bater na criança? Não, acredito que não. Porque você vai entender que ele não fez aquilo porque quis. Ele não fez aquilo por maldade, e sim por ausência de conhecimento, de sabedoria, de equilíbrio. Foi o que levou ele a proporcionar esse prejuízo a você. Então, quando você entende isso, você entende que Deus também nos vê como criança. E vendo-nos como criança, Ele espera o nosso tempo. Ele espera a nossa adultez, para que eu possa, nas minhas dificuldades, nas minhas provações, nos meus conflitos, um dia me tornar uma pessoa melhor. Esses artefatos das dificuldades, das coisas que não são satisfatórias para nós à primeira vista, muitas vezes é a solução para o nosso melhoramento espiritual. Assim como as doenças, muitas vezes, na maioria das vezes, é o remédio para as nossas almas. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui, aquilo que é contrário à paz,
nós vamos ver aqui o combate. Uma pessoa que vive todo o tempo em combate é uma pessoa sem paz. Vive sempre no estágio de efervescência, de conflito, porque ele está pronto para o combate. Ele está sempre armado, né? E a gente pode entender que quando nós pedimos paz a Deus, a gente está pedindo guerra. Porque eu não posso saber o que é a paz se eu não passar pelos conflitos da guerra, se eu não superar essas fronteiras da guerra. Mais embaixo ele fala do confronto. E é uma pessoa que está armada sempre para o confronto, para a batalha, para a luta, para a discórdia. Não tem acordo com ela. Ela está sempre ativa para o confronto. Outro aqui que ele coloca, a desavença. Ai, meus queridos irmãos, quantos de nós perdemos amizades, perdemos relacionamentos por conta de desavenças, muitas vezes tão pequenas, tão pobres, de fundamentos, mas como eu estou armado para o combate, para a guerra, foi o suficiente. Qualquer coisa que gera em nós a desavença e a gente encerra, a gente cancela esse relacionamento. Mais embaixo, a discórdia. Sentimento terrível. Você discordar de tudo e de todos. Só não discorda de você mesmo. Porque as pessoas que vivem nesse patamar, elas se acham que são melhores, que são mais capazes. E os outros não. Os outros são infelizes, são pobres coitados, e que ela pode fazer o que ela bem acha com relação aos outros. Mais embaixo ele fala do desacordo. Não tem acordo. É assim e assim será feito. Imaginamos nós, eu estou falando sobre isso aqui, o que se passa no íntimo de uma pessoa que age com esses sentimentos. Deve ser muito difícil. Deve ser muito complicado. Uma pessoa que não tem paz um instante, preparada sempre para o combate, para a guerra, para o conflito, né? Então, são pessoas que desenvolvem facilmente doenças, né? A ansiosidade, a depressão, muitas das vezes está ligado a essa ausência da paz. Muitas vezes, e na maioria delas, estão ligadas a esse sentimento. O desentendimento, a indisposição, são algo que nos faz seres deprimidos, sofríveis, porque nós nos cercamos de todos esses sentimentos. E a doutrina espírita nos fala também que os irmãos da espiritualidade que vibram nessa faixa de sentimentos, eles também dão forças para que eu possa me envolver com esse tipo de sentimento. E muitas vezes eu entro numa situação difícil, de difícil remoção, de difícil condição de sair dessa situação. Porque os irmãos da espiritualidade que não querem o bem e que encontram em mim essas brechas, eles se aproveitam para se apropriar dos meus pensamentos, das minhas ideias, do meu ser, e passa a conviver conosco, insuflando, inflamando cada vez mais esse tipo de sentimentos. Bem, nosso tempo está chegando ao final. Gratidão a todos, muita paz a todos. Nós vamos fazer uma prece final e na próxima semana, se Deus quiser, a gente lança novamente uma livezinha desenvolvendo um tema relacionado com a doutrina espírita. Pai de bondade e de amor, permite que nesse momento possamos, sob esse sentimento da paz, usufruirmos das maravilhas da vida, como ouvirmos cântico dos pássaros, escutarmos o tamborilhar da chuva no telhado, escutarmos as ondas quebrando na praia, nos dando aquela sinfonia de bem-estar. Permite também, Pai de bondade, que a brisa suave possa tocar os nossos corpos, tocando os nossos cabelos,
muitas vezes deixando desalinho, Senhor. Abençoa, Pai, nesta manhã vitoriosa, todos nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.